Olá, eu sou Gabriel Couto e esse é o podcast Debate Saúde, da Rádio Web Uninasal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos conversar sobre a ansiedade na pandemia. Não é novidade que a ansiedade faz parte de nossas vidas. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do planeta. São 18,6 milhões de brasileiros. Ou seja, cerca de 9,3% da população convive com o transtorno. E para falarmos mais desse assunto, temos aqui conosco a psicóloga Rayane Taruffi. Doutora Rayane, boa tarde e seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Gabriel. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite e espero estar ajudando nas dúvidas que vão surgir. E vamos abrir as perguntas com: o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção, assim como a tristeza, a felicidade, o medo. Como você tem reações a essas emoções, a ansiedade ela não vai ser diferente. Você vai ter reações à ansiedade. A diferença de um transtorno generalizado de ansiedade para eu ter um comportamento ansioso é a frequência que eu tenho a ansiedade, a intensidade que eu tenho essa ansiedade, como eu estou reagindo a essa ansiedade. Então, esses são os principais alertas para você começar a pensar. Devo procurar um psicólogo? Estou tendo um transtorno? Porque também se você fica, vamos dizer, uma emoção negativa, né, que é o medo. Se você está muito com medo o tempo inteiro, algo tem de errado. Então aí, já é uma intensidade diferente, já é uma frequência diferente, já é um alerta. A mesma coisa com a ansiedade. Preste atenção sempre na intensidade, na frequência, no comportamento desadaptativo, que é quando eu estou sentindo ansiedade, como é que eu respondo a isso? Eu me corto, eu me machuco, isso me limita a fazer algo. Então, esses são os pontos principais para você estar em atenção em relação à ansiedade e quando ela vira um transtorno. Como fazemos a distinção de uma pessoa que está num estado normal de preocupação por causa da situação que vivemos, de estar retida em casa, medo de perder o emprego, contrair a doença, e uma que tem realmente o transtorno da ansiedade? Olha, no comecinho, eu acho que eu falei que também ajuda nessa sua pergunta agora, da gente identificar o que é limite de ansiedade e o que é limite de transtorno. Como eu tinha falado, a ansiedade é uma emoção e é bom a gente ter ansiedade porque vou dar um exemplo, a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente se prepara, fica ansioso, aí aquele momento vai chegar, você foi lá e conseguiu. Foi uma ansiedade normal, uma emoção da ansiedade, uma reação à sua ansiedade normal. Quando ela foge do controle, é quando você não conseguiu ir para a entrevista de emprego, você foi para a entrevista de emprego, mas você suou muito, você não conseguiu falar. Ali, a ansiedade ela te limitou. Possa ser que você esteja desenvolvendo um transtorno de ansiedade generalizada. Mas as 3 dicas que te fazem definir se você está partindo para um transtorno de ansiedade, é você observar a intensidade que você está tendo a ansiedade, a frequência que você sente, o que você sente quando você está ansioso e como você reage a ela. Você geralmente se machuca, te limita, te trava, te impede de fazer algo, você se corta. Então, isso separa a ansiedade de um transtorno generalizado de ansiedade. O que fazer durante uma crise de ansiedade? Então, Gabriel, muito boa essa pergunta. Lembra que eu falei dos pensamentos negativos? O que é que a gente faz para evitá-los? Que a gente precisa identificar o pensamento negativo, o que é que causa aquele pensamento negativo. Identificando, eles vão ser bem menos frequentes, vai causar bem menos ansiedade. E aí, mas eu tô numa crise, Rayane, o que é que eu faço quando eu tô numa crise de ansiedade? Procura fazer ou estar com pessoas que te façam bem. É um momento que você só tem a opção de se acalmar. Os pensamentos vão estar acelerados, as sensações vão ser ruins. Então, se você procura fazer algo que te faz bem, quando você está no seu momento sem crises, né?
Você gosta de, por exemplo, eu gosto muito de ver uma série, de assistir um livro, gosto de estar com a minha mãe, com meu pai, com uma amiga minha. Eu gosto de ficar sozinho, escutando uma música. Isso tudo, ela ajuda durante a crise de ansiedade. Além de algumas técnicas que a gente utiliza com os pacientes quando estão em terapia, que é a respiração, o processo de respiração. Por que que a respiração profunda e lenta e repetida de diversas vezes vai te ajudar? Porque enquanto você está se concentrando na respiração, seu cérebro vai acalmando. Aqueles pensamentos não vão tomando conta de você. Vai ser 100%? Não, mas vai aliviar, vai causar menos impacto. Ouvir uma música para relaxar também ajuda muito. Chá de camomila ajuda muito também. Então, são técnicas que a gente vai utilizando que vai amenizando a situação. Para as pessoas que não podem ir a um psicólogo por questões financeiras ou por medo de sair de casa, o que elas poderiam fazer? Por medo, tem psicólogos que atendem online, então acho que já facilitaria um pouco essa questão. E por questões financeiras, é importante, se você sofre desse transtorno, é importante que você esteja acompanhado. E aí, se por questões financeiras não dá, a gente entende o que está acontecendo. Tem psicólogos que atendem por valor social, existe uma tabela social. E tem também faculdades com clínicas de psicologia que tem estudantes que realizam atendimento. São estudantes do 8º ou 9º período e aí costumam ser supervisionados, tem que ser supervisionados. Então, acho que já ajudaria bastante aí nessa situação. Como superar esses pensamentos negativos? Como é que você pode superar um pensamento negativo? A gente pode superar um pensamento negativo identificando o medo. Quando a gente costuma ter medo, a gente tem medo do desconhecido. Então, quando a gente identifica um pensamento negativo, fica mais fácil da gente lidar e reagir às emoções. Então, para a gente ter um pensamento negativo, algo ativou aquele pensamento, eu tive um gatilho. Então, sempre tente identificar o que é que te faz mal e esteja longe mais que você puder do que te faz mal. Estando longe do que te faz mal, os pensamentos negativos eles vão ser bem menores. Mas se porventura você não conseguir identificar o que é que te faz mal e tiver pensamentos negativos, você precisa primeiro identificar o que está causando esses pensamentos, para poder você, digamos que, retomar o controle da situação. Em qual momento a pessoa que sofre desse transtorno deve procurar um psiquiatra? Geralmente, quando a gente chega um momento do transtorno, né, que precisa de um psiquiatra, que precisa de um remédio, é quando está uma intensidade elevadíssima, você está com um comportamento desadaptativo num nível muito elevado. O que é comportamento desadaptativo? É o que te limita, é o que você faz você se machucar. Então, se isso aí estiver num grau que estiver totalmente fora do controle, o seu psicólogo ele vai identificar e vai te encaminhar para o psiquiatra. Não é porque você está em casa, estou achando que estou com ansiedade, estou achando que estou com o transtorno, que eu vou direto para o psiquiatra, não. O mais indicado é primeiro o psicólogo, e o psicólogo vai identificar em qual momento ele precisa entrar com medicação. E já que o psicólogo não entra com medicação, ele encaminha para o psiquiatra. Qual recado você daria para as pessoas manterem a saúde mental na pandemia? Se as pessoas bem soubessem, praticariam um pouco das dicas que eu vou deixar aqui para vocês, que aí ajudaria bastante. Olha, uma coisa que combina muito com a mente é exercício físico. Qualquer tipo de exercício físico que você goste ajuda muito. Fazer coisas que você goste ajuda muito. Preencher a tua mente, teu dia com coisas produtivas ajuda muito também você alimentar seus pensamentos com coisas boas, com coisas produtivas. É essa dica que eu deixo para todos vocês. Agradeço mais uma vez. O isolamento social foi feito como medida preventiva contra a doença e tivemos que nos adaptar a novas rotinas e comportamentos. Diante de tantas mudanças, é normal que nossa mente e corpo sintam uma forte pressão. Muito obrigado pela participação, doutora, e muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast até aqui. A gente fica muito feliz em ajudar. Um forte abraço e até a próxima.